Fazia tempo que nós não saímos aqui da Arena Joinville tão entusiasmado em assistir um jogo do Jack. Então acho que isso é um sinal que a gente tem tudo para ter um final feliz dentro dos desafios que a gente tem nessa semana. E no dia seguinte já nos deparávamos com um desafio fora de campo, da recuperação judicial, para apresentar aquele plano que apresentamos a vocês na quinta-feira passada. Nós passamos a semana inteira depois daquela quinta-feira, ali na sexta, no sábado e no domingo, em conversa com os credores, para que tivéssemos mais tranquilidade, que esse plano fosse aprovado, né, e não fôssemos pegos de surpresa no dia da Assembleia. Imaginávamos estar tendo sucesso, mas para nossa surpresa o plano foi muito debatido e muito discutido na segunda-feira, não tendo a sua aprovação por parte dos credores, do jeito que nós imaginávamos que poderíamos ter, mesmo com todo o apelo que fizemos, mostramos que era a maneira que o clube tinha para acertar. E acho que ali a gente foi num ato de coragem, porque a gente tinha que implementar o plano que o Jack propôs. Qualquer coisa diferente disso, ou que os credores estavam pedindo, o Joinville não ia conseguir arcar. E nós tivemos que colocar em deliberação esse plano, em detrimento até a perder no voto e eventualmente a falência se aproximar. E fomos vitoriosos também na segunda-feira, na votação de 72 aprovando o plano que apresentamos, contra 68 contra. Eu vou confessar para vocês, depois o Dr. Tiago e o próprio Jairo Campesino pode explicar mais tecnicamente, mas a minha sensação, assim como presidente hoje, é de total impotência num cenário daquele, né? Você vendo ali o futuro do Joinville ser votado, voto sim, voto não, num ambiente que não tem muito o que comemorar. Por mais que tenha sido uma vitória na segunda-feira, é um ambiente que eu espero que a gente nunca mais passe perto, né? Uma recuperação judicial não deve ser comemorada. Ela deve ser só servir de alívio para que possamos entender, passamos por ela, temos agora uma responsabilidade, e que isso sirva de exemplo para que a gente passe a fazer o correto e pagar o que precisa ser pago, e porque assim tem que ser. Porque se a gente não pagar o que foi acordado lá, também o clube pode falir durante esses 10 anos que tem que pagar. Então, assim, é uma vitória, mas não é uma sensação prazerosa, como a vitória do campo, por exemplo. E se estendeu para ontem, de segunda para terça, a decisão final e a homologação do juiz, né? Porque teve uma adequação lá de uma categoria que o juiz preferiu dar a decisão, o AJ preferiu dar a decisão apenas na terça-feira. Então hoje o Joinville, assim que for homologado o que foi decidido ontem, tem um plano financeiro a ser quitado dentro de uma receita hoje que ele vai ter que gerar, para que não onere a sua operação atual, que já é muito enxuta. Então, certamente agora, com o número que a gente sabe que tem que honrar, que começa na casa dos R$40 mil, a gente sabe que vai ter o acréscimo ano a ano, a gente vai ter que, como instituição, repito, não apenas essa diretoria, que tem um prazo para estar aqui, mas o clube, por 10 anos pelo menos, tem que se preparar para pagar essa conta. E de qualquer maneira eu quero agradecer e enaltecer aqui o trabalho do Geraldo Campestrini, né, na formatação incansável, no cálculo do que o Joinville poderia pagar. Nós não poderíamos colocar qualquer proposta para ser deliberada, porque correria risco na sequência. Então, Geraldo, meus parabéns pelo empenho nesse período. A todo instante, durante o sábado, durante o domingo, durante o próprio jogo aqui acontecendo, as conversas com os credores, elas aconteciam. Parabéns ao Dr. Tiago também na parte jurídica, que não mediu esforços para liderar isso, junto com o escritório do Dr. Roberto Pugliese e também o escritório do Dr. Lolato, que nos representou lá na ponta, né, junto com os outros advogados. Na minha visão, teve uma atuação brilhante também, defendendo o clube dentro da proposta que nós colocamos que deveria ser aprovada. Então, dito isso, passamos para a terceira decisão da semana, agora novamente dentro de campo, que é a de sábado, que a gente sabe, né? Todo mundo olha quando conversa desse jogo com o olho brilhando, porque a gente sabe que esse jogo pode nos colocar no trilho da retomada esportiva, que consequentemente nos ajudará na retomada financeira também. Então nós estamos totalmente focados, a partir dessa coletiva não se fala mais de recuperação judicial, se fala só do jogo de sábado, para que a gente saia de lá classificado, e de preferência com a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Que pode parecer tão pouco, né?
para o Joinville Esporte Clube, anos atrás, nós comemorando uma classificação para a Série D. Mas hoje ela é decisiva para tudo que está por vir no Joinville Esporte Clube. Quero passar a palavra para o Geraldo Campestrini, para poder falar um pouco também da RJ especialmente, e depois o Dr. Tiago pode fazer as complementações e vocês depois podem fazer os questionamentos necessários. Bom dia a todos e a todas. Acho que o presidente resumiu bem aí, né, nossa trajetória aqui, de acréscimos ou de reforços aí do que foi falado. Acho que um pouco dessa nossa incansável negociação e sensibilização para entender um pouco do momento do clube em termos de faturamento, em termos de receitas, a necessidade da gente rodar uma operação sadia, né, financeiramente, podendo fazer as coisas com os pés no chão, né, isso que a gente tem feito aí desde que assumimos em 1º de novembro. E acredito que a gente conseguiu isso de alguma maneira ontem, né, especificamente ali com a decisão, com a aprovação da RJ, dentro de uma proposta que cabe no nosso bolso, né? O valor inicial ficou um pouquinho acima daquilo que a gente apresentou para vocês na semana passada, retrasado, né? Quinta passada, isso. Mas dentro da nossa margem, né, daquilo que a gente também esperava, então a gente cedeu um pouco na negociação em termos de deságio, né? Teve classes, inclusive, que não sofreram nenhum desconto, né? Também sinalizando como o clube entende ali também o lado dos credores e está buscando uma solução para poder quitar esse valor de maneira séria, de maneira responsável, né? E outros aí com um parcelamento um pouco maior, mas também a gente, enfim, foi aqueles apertos de parafuso aí que a gente fala, né, de ceder um pouco e poder chegar num denominador que depois foi aprovado ali com um pouco de diálogo ali no paralelo, mas conseguimos ainda ter o sucesso naquilo que nós gostaríamos. Acho que é isso. Agora, aguardando aí os desdobramentos em relação ao juízo aí, né, de homologação desse plano, né, de avaliação, enfim, acho que o Dr. Tiago vai poder detalhar um pouco mais o que vai acontecer agora como próximos passos. Mas também, como o presidente comentou, né, agora acho que eu e o presidente saímos um pouco de cena aí, né, e a gente vai fazer mais o acompanhamento aí com o jurídico para ver como é que vão ser esses desdobramentos e quando que a conta vai começar a chegar e a gente poder honrar esses compromissos. Um ponto importante que a gente falou também no nosso grupo, né, e isso depois a gente levar muito claramente também internamente para o Conselho Deliberativo, né, o Dr. Michael Truppel participou também da Assembleia de ontem, né, de se consolidar um ponto de corte aí, né, desse passado aí, que a gente tem que honrar com esses compromissos do passivo, mas principalmente a gente manter os compromissos em dia, né? Isso é fundamental para que a gente não volte daqui a 10 anos para a necessidade de uma nova RJ ou algo do tipo, né? E a gente ter isso muito em mente, né? Como clube, de honrar efetivamente os compromissos e entender que esse é o único caminho possível para a estruturação efetiva do clube. É isso, obrigado. Bom dia a todos e a todas. Como já foi antecipado, então, no dia de ontem, nós tivemos a finalização da Assembleia com a aprovação do plano. A partir de agora, o plano vai à homologação do juízo,
que vai analisar e homologar, para então ele, a partir de então, estar apto a ser cumprido pelo Joinville Esporte Clube, né? O que já foi antecipado pelo Geraldo, né, na última semana, com mais ênfase ali, especialmente depois da terça-feira, a gente buscou uma equalização grande com os credores, especialmente na classe 1, que é a classe trabalhista. Quem acompanhou a Assembleia pode perceber ali algumas discussões que até anteriormente que foram apresentadas no momento, mas a gente sempre partiu do princípio de que nós tínhamos uma condição financeira para poder cumprir e honrar, e não havia, infelizmente, uma situação para a gente poder abrir muita margem, sob pena de a gente só ultrapassar, dar um passo e meses depois voltar à mesma condição que estaríamos antes da recuperação judicial. Então, judicialmente ou na esfera jurídica, o que temos agora é isso, a aprovação feita pelos credores e o encaminhamento para a homologação do juiz. A gente não tem um prazo definido com relação a isso, né? E a partir de então é que a gente vai ter o início das obrigações a serem cumpridas. Outra notícia importante que a gente pode dar aqui, além da RJ, todos que acompanham sabem que o ex-presidente Johnny Stasson tinha uma ação contra o clube, né? Reivindicando valores aí na casa de 4, 5 milhões de reais a receber dentro da sua gestão, entendendo que ele tinha a receber. E aí foi uma batalha jurídica, o clube se defendendo, alegando que não devia esses valores, enfim, se arrastou por alguns anos. Dentro do próprio Conselho Deliberativo e Fiscal havia uma norma para que não fosse pago, porque entendíamos que não devíamos esses valores. E aí eu quero enaltecer a força dos poderes do clube, que eu sempre falo, né? Importante respeitar o poder da diretoria executiva, o deliberativo e o fiscal. Lá atrás, o Conselho Fiscal apontou que esses valores não eram devidos e não eram para ser quitados. O Conselho Deliberativo julgou isso dentro do clube, tomou muita pressão, muita porrada também, porque simplesmente estava fazendo o que deveria ser feito no seu papel deliberativo. Caso contrário, seria feito algum acordo na época. E hoje se entendeu ali o próprio presidente Johnny abrindo mão, né, pelo clube de retirar esse processo judicial. Houve uma Assembleia Geral dos sócios também, que entenderam que esse valor não intervia. Então, vocês entendam que tem, às vezes não é porque um quer fazer, o outro não quer, existe um organismo no clube que tem que ser respeitado. E agora o presidente Johnny nos procurou em dezembro, e aí o jurídico do Joinville, junto com o jurídico do ex-presidente, fizeram as tratativas, e aí se homologou também uma decisão que não há mais esse valor devido solicitado pelo ex-presidente. Então, eu acho que é importante que a gente aprenda com todos, ou talvez até o próprio ex-presidente entendeu que era melhor nesse momento não dar sequência, e que isso sirva tudo de uma vez, né? A RJ para pagar essas contas que tinham de demandas jurídicas, que tudo isso fique para o passado mesmo, que sirva de aprendizado, e que a gente entre no novo momento do Joinville, acompanhando a esfera esportiva e a esfera administrativa também, respeitando os poderes do clube. Então é uma notícia também que não foi dada oficialmente, ela circulava, que era uma possibilidade, a gente esperou mesmo, porque era importante que isso fosse homologado, assim como a decisão da RJ também está sendo homologada, para anunciar. Bom dia a todos. Como vocês bem falaram, né, teve uma negociação na última Assembleia, onde o Joinville teve que usar de uma outra artimanha ali durante a Assembleia, né, para conseguir a aprovação. Eles não tinham aceitado aquela inicial, né, que o Joinville propôs. E eu gostaria de saber se, com essa nova proposta, esse novo plano aprovado, o valor da RJ do Joinville muda, né? Eu acredito que muda em relação àquele que foi apresentado na coletiva da semana passada, que era um total de 21 milhões e 100 mil, se não estou enganado aqui. E também como é que fica essa distribuição por ano, né? Inicialmente agora 40 mil por mês, se vocês já têm também isso calculado, naquela forma escalonada que foi feita, que vai aumentando, né, ano a ano. E se o objetivo é mesmo pagar em 10 anos, o plano é esse, né, de terminar a RJ em 10 anos. Vamos lá para a teoria versus a prática, né? Na teoria, o que a gente desenhou é isso, né? O ponto de partida ali a partir de 40 mil,
naquele mesmo modelo, em 10 anos, 20% se manteve, né, crescimento de 20% ao ano. Os mecanismos de aceleração desse pagamento, né, pagando de trás para frente ali com valores extraordinários. No percurso houve algum encaminhamento mais claro ali, que inclusive está no plano também para aceleração em caso de venda de SAF, né? Então já tem essa prerrogativa. Isso também foi até explicado na própria Assembleia pelo Dr. Lolato ali, né? Que é na forma de UPI. Então, a partir de agora, uma venda de SAF ela tem que ser uma oferta pública, né? Então vai ter que ter o tal do valuation, né? Quanto que o JEC vale. Isso vai ter que ser público para que qualquer investidor interessado ali faça as ofertas via justiça, né? O Dr. Tiago pode me corrigir se não é isso, né? Mas acho que esse é o entendimento. Enfim, acho que dentro daquilo que nós tínhamos era o que estava planejado, desenhado e dentro da nossa margem aceitável ali de negociação. Acho que foi nesse formato. Na prática, agora a gente tem que esperar a homologação do juiz para ver se ele confirma, né, efetivamente que o plano é adequado, está atendendo as premissas legais e tudo mais, né? Então acho que vai um pouco por esse caminho aí, né? Então por isso que eu brinquei ainda com a teoria versus a prática aí, né? Só para complementar, a gente não consegue ainda, a gente tem uma perspectiva hoje de valores com base no que está apresentado na recuperação atualmente. Mas se vocês puderem observar, ou se alguém consultar o processo da recuperação, há casos em que há habilitações ainda acontecendo, né? Credores que têm, a gente chama de habilitação extemporânea. Então, essa habilitação ela também é considerada dentro do plano, mas ela vai ser avaliada como ela vai se encaixar a partir do momento que houver a homologação. Então, a gente não tem como definir hoje, a partir de amanhã, o plano total devido são tantos milhões. Só vai a partir do momento que finalizar isso. O que a gente tem dentro da proposta foi o início ali dos 40 mil aproximadamente, e a partir de então a gente vai aumentando e a nossa expectativa é poder cumprir o mais rápido possível com receitas extraordinárias. Bom dia a todos. Bernardo Gonçalves, do Jornal Município de Joinville. A gente viu na segunda-feira uma discussão muito grande em questão de direito de imagem. Eu queria entender se o Joinville ele sabe o valor que é do direito de imagem, porque foi decidido, pelo assim que eu entendo, se estiver errado me corrija, Dr. Tiago, que o Joinville, assim que homologar, vai ter que pagar os direitos de imagem já instantaneamente. Se o Joinville tem, se é isso mesmo, se o Joinville sabe esse valor, né, que vai ter que pagar, e se nessa negociação esse valor é integral, se é parcelado, como é feito esse pagamento. Foi uma discussão muito grande, todo mundo ficou meio, né, quem não é da área jurídica, o que aconteceu aqui, né? Enfim, a gente tentou entender, assim, foi isso que eu entendi, que o Joinville vai ter que pagar já logo de cara esse valor de direito de imagem, se o Joinville sabe esse valor, né? E como que será esse pagamento? Essa questão do direito de imagem que foi excluída ali por uma previsão legal. Ela ainda está sendo apurada detalhadamente. A prova disso é que a própria Assembleia teve que ser suspensa para poder se apurar num segundo dia, né? Então a gente tem umas perspectivas de valores, não tem um valor definido. Em regra, a gente vai depender da homologação do juiz para poder verificar efetivamente o momento, né, que esse pagamento vai ser feito, as condições que eles vão ser feitas. Tá? Então, agora, nesse momento, a gente depende da homologação para poder... eu não gostaria de antecipar, justamente porque a gente está operacionalizando isso. Tá? Qualquer informação aqui que eu passar, amanhã depois eu vou precisar corrigir. A gente tem tomado muita cautela nessas horas, né? Que não estamos aqui, não é só a diretoria, não são só vocês da imprensa, nós temos credores do outro lado, nós temos investidores, temos um monte de gente que a gente precisa sempre ter muita cautela com relação a isso. Tá? Mas nessa previsão que existia legal foi feita essa exclusão, né?
e a partir de então a gente vai ter que aguardar a homologação do juiz para poder definir a formatação com relação a pagamentos. Tá bom? Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, meu nome é Vinícius, pergunta do jornal A Notícia. Presidente, a gente sabe que, obviamente, o objetivo da recuperação é fazer o pagamento das dívidas, né? Mas a minha pergunta seria como que, no futuro próximo, o Joinville pretende, ao mesmo tempo, montar um time forte para disputar o Catarinense, disputar a Série D até ano que vem, eventualmente, e mantendo também as contas em dia, né? Como fazer esse equilíbrio. Bom, a ideia é que esse valor final da RJ que nós vamos ter homologado e que está logo mais, venha de um acréscimo, né? A gente consiga receitas para esse fim específico. Existem várias possibilidades disso acontecer, né? Seja com empresários da cidade, sejam com ex-dirigentes que passaram pelo clube, sejam com o próprio torcedor que quer ajudar no clube nesse momento difícil de recuperação judicial, né, de valor a ser pago. Então, para que isso não interfira nos investimentos da própria operação, né, para que a gente continue sendo competitivo nos campeonatos que a gente for disputar. Os nossos custos devem baixar agora no segundo semestre, mas os custos também continuam, né, eles só baixam, mas continuam. Nós temos os custos com a base nesse segundo semestre, nós vamos montar o elenco para a Copa Santa Catarina, né, muito formado pelos jogadores da base, mas tem todos os campeonatos catarinenses que estão começando nos próximos meses da base. Mas a ideia é que todo o valor que exceda aí a nossa operação para a RJ venha com a ajuda de parceiros para a gente pagar essa conta. Tiago, você falou que agora a RJ ela vai para aprovação do juiz, né? Existe alguma possibilidade dela ser recusada agora nesse procedimento, né? Em ser agora juizada? Uma recuperação judicial, ela tem duas, vamos dizer assim, eu até na última reunião comentei isso, né, na última coletiva, né? Existe uma questão legal, existe uma questão meritória, né, que é o interesse dos credores, que é o interesse da recuperação. Há um princípio da nossa legislação de que as empresas, as instituições, elas devem ser, o judiciário deve fomentar e utilizar de tudo para que elas continuem operacionalizando. Então, quando você entra com uma recuperação, como o nome mesmo já diz, é para continuar. Dizer que não existe a menor possibilidade de o juiz não homologar, não dá para dizer isso, né? Mas a expectativa é de que seja homologada. A expectativa é nesse sentido, né? As próximas semanas agora, as conversas, elas saem dessa questão muito ali da aprovação em si, vão para as questões legais, e aí nós temos a estrutura, né, principalmente da equipe do Dr. Olato, que vai nos dar suporte nesse sentido, né? Mas a expectativa é boa, evidentemente, né? A aprovação ali é um passo muito grande para isso. Nessa semana, inclusive, houve o caso, na semana passada houve o caso da Chapecoense também, que houve uma aprovação que também gerou uma discussão, está gerando uma discussão. Então, mas isso, até por se tratar das questões referentes a clubes de futebol, que é uma novidade, né? Até onde eu me recordo, nós somos o terceiro agora que aprovamos, né? Falamos do Coritiba Judicial, né? Coritiba, Chapecoense e Joinville. Então, são realidades, primeiro, de 3 times totalmente diferentes, né? E uma realidade que o próprio judiciário vai conseguir, com o tempo, se adequar. A gente vai vendo isso. Mas a expectativa é de que ela seja homologada sim. Bom dia a todos e a todas. Aproveitando essa possibilidade que a gente acredita muito na classificação do Joinville no próximo sábado, né? E quem sabe até garantido um calendário nacional, e imagine que a partir daí o quanto a possibilidade, né, da diretoria e da comissão da SAF começar a trabalhar para encaminhar, né, essa tendência agora com essa
RJ aí bem encaminhada para uma aprovação. Já se trabalha com essa possibilidade, ou, claro, naturalmente vão aguardar, né, próximos passos aí em campo, mas isso está no radar da diretoria? Aurélio, sobre a SAF, na última reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Michael Truppel lançou uma resolução atualizando a comissão dos trabalhos da SAF, né, trabalhos que foram interrompidos por um período, porque nós não havíamos avançado com a contratação de uma empresa para definições de valoração e tudo mais. E agora a tendência é que esse grupo retome, dentro desse cenário agora de recuperação judicial bem encaminhada e homologada, né, na sequência, para que se define e volte aos trabalhos, porque realmente a gente entende ainda que a SAF é um caminho viável para o clube. E então os trabalhos continuam. E obviamente se o resultado esportivo se vier, ela valoriza a marca JEC, a gente sempre falou isso, né? Que o ideal seria numa possível SAF do clube a gente tiver mais musculoso, né? Estar em divisões, pelo menos divisões superiores. Mas os trabalhos foram retomados na última semana, relacionados à SAF. É isso. Obrigado. Quem mais alguém? Não? Obrigado, pessoal. Virar a chave, foco total em Concórdia. Quem puder, torcedor que está nos escutando, vá a Concórdia, junte amigos, junte um carro aí, 4 pessoas, e Concórdia nos espera, que eu tenho certeza que a gente vai fechar esse ciclo de 3 sucessos em uma semana lá em Concórdia. E aí nossa retomada vai ficar mais clara do que nunca, e aí ninguém segura o Jack. Um abraço.